O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida. E a pretoriana te filtrava del estresse. Gambito da Dama. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Primeiro, um feliz ano novo. Eu sei que hoje já é dia 20, mas é janeiro ainda, então ainda está no prazo de validade. Que 2023 seja... A gente mantém ainda, né, o espírito de reconstrução, de esperança, apesar de alguma forma já termos passado aí por umas situações estranhas. Mas acho que, de alguma forma, o espírito de uma tentativa de recuperar, uma tentativa de criar um solo comum e, de alguma forma, trabalhar em prol de um aumento de bem-estar, de uma reconstrução dos laços, uma reconstrução das relações sociais, que ainda seja o nosso mote. Então, desejo a todos um ótimo ano, um ano que a gente possa respirar um pouco mais aliviado. Dito isso, a ideia de reconstrução, a ideia de retomada e uma ideia de reconstrução, né? Assim, o espaço, uma ideia de reorganização das formas como a gente lê a economia, interpreta a economia, ela tem estado muito presente nos últimos anos, a gente já falou isso várias vezes aqui. E o tema escolhido para essa coluna tem, de alguma forma, uma conexão muito grande, porque é também um pouco do tom do Fórum Econômico Global, que acabou hoje, né, dia 20, mas que tem ali como um pano de fundo, uma espécie de inconsciente coletivo, a ideia de como a gente pode reconstruir as relações econômicas, em que termos, e como que a gente pode reorganizar o mundo passados esses 3 intensos anos que datam aí do início da pandemia. Então, eu quero falar um pouquinho, eu vou falar sobre o Fórum Econômico Global e aí eu vou dividir em 2 análises que são um pouco a cara do fórum, né, o que foi em certo sentido, a narrativa dominante e também a participação do Brasil, que obviamente tem muita conexão. Com relação ao fórum, talvez a grande impressão que a gente possa extrair, a forma em que a gente reconhece quais serão os direcionamentos e quais vão ser as tomadas de decisão e as políticas que vão embasar essa já batida palavra narrativa presente no fórum, é uma ideia de fragmentação, uma ideia de a interrupção do enaltecimento da globalização como um instrumento para a paz mundial, né? Mais até do que para a eficiência econômica. Isso já foi objeto de coluna aqui nosso, e muitas análises entre economistas, entre estrategistas, entre especialistas em economia internacional, em política internacional. Talvez o grande aprendizado que a gente tenha extraído, aprendizado, eu quero aqui fazer um parênteses no cuidado de usar essa palavra, porque todas as análises que vêm decorrente do período pandêmico e das consequências para a reestruturação econômica ou para a construção econômica ou para o desempenho econômico, elas devem ser lidas com muito cuidado e num espaço-tempo, porque análises que são feitas nesse período, né, o período em que a crise está acontecendo, elas estão contaminadas pelos olhos viesados do momento em que estamos vivendo. Então, é claro que por mais que seja interessante a gente olhar para trás e entender o que aconteceu, entender onde a gente está a partir do que foi a pandemia, tanto em termos sociais, econômicos, e quanto a própria organização econômica afetou a capacidade dos países de darem conta
de cuidar das pessoas nesse momento, a gente também tem que ter esse cuidado de ler as análises, reconhecendo que estávamos a partir de um período de crise, né? Então, dito isso, retomando aqui um pouco a nossa análise, a ideia do que é o mundo até a crise de 2008 e com muita intensidade pós-pandemia, de que a globalização é uma condição não só necessária, como suficiente para que a gente pudesse ter uma espécie de paz mundial, de paz global, e todas as pessoas felizes e contentes, pois um comércio mais eficiente significa um comércio mais pujante, em que as pessoas têm acesso a mais bens e consumos de melhor qualidade, mais tecnológicos, e que para a economia o bem-estar vem a partir daí, ela começa a ser colocada muito em voga, né? Ela começa a ser colocada em xeque quando a gente percebe que, apesar da pujança, apesar da ideia de que um comércio mais interconectado, mais cadeias globais de valor super conectadas e interdependentes, em que algumas economias concentram a produção porque têm as formas mais baratas de colocar os produtos no mercado e, portanto, né, o interesse de empresários, né, indivíduos, de comprarem esses produtos mais baratos, ao mesmo tempo que ela explica muito esse lado consumo, quando se fez necessário, eu vou aqui me permitir usar o termo cuidado, essas relações elas foram muito estremecidas, porque a concentração da produção na China, de alguma forma, impacta a velocidade da possibilidade dos cuidados em outros países, num momento em que tempo, em que ação rápida era determinante. E aí, determinante que a gente está falando é de salvar vidas. Então, a gente já começa a ter a dúvida pelo lado da pandemia, né, por conta disso, dessa análise, né, que não só, assim, não é inédita minha, né, isso foi muito falado. E isso, de alguma forma, chega num estágio extremamente preocupante quando, da eclosão da guerra Rússia-Ucrânia, se percebe que há uma possibilidade de você utilizar aí o seu poder de barganha produtivo e econômico para instruções de guerra, né? Para, de alguma forma, você dizer o seguinte: não, peraí, você não vai me apoiar aqui nesse conflito, então eu vou encerrar o fornecimento de gás. Então, esse aspecto de entender que, de alguma forma, essa concentração da produção de quem é mais eficiente, de quem consegue produzir de mais barato e, portanto, dominar a produção, em momentos nevrálgicos, em momentos determinantes, isso coloca os países, as nações e, obviamente, as pessoas numa situação extremamente vulnerável e que justamente momentos determinísticos, né, momentos em tudo ou nada, é onde a gente mais precisa de espaço para poder tomar decisões rápidas, né, de instrumentos e de insumos para que a gente possa tomar essas decisões de uma forma mais célere. Então, isso do ponto de vista macro, né, do ponto de vista sistêmico, pensar no comércio internacional, da forma como a globalização se impôs, ela traz inequívocos ganhos em termos de eficiência, e em como isso se transborda no preço, em como isso de alguma forma faz com que a gente tenha mais produtos circulando, mais mercadorias, mas ao mesmo tempo, em termos políticos, e economia é indissociável da política, e em momentos de crise, traz à tona a vulnerabilidade existente quando você não tem a apropriação desses meios de produção, desse processo produtivo e no limite do processo de tomada de decisão. E a reboque de toda essa análise vem o fato de que, aí voltando no tempo para 2008, quando a gente faz esse retrospecto,
o centro do debate da crise que se inicia naquela ocasião é como a classe média é afetada desde o processo de liberalização, que começa ali na década de 1970, 1980, e como ela é atingida sem um retorno integral, né, em termos de bem-estar, pelo solapamento dos seus empregos, né? Então, a gente fez aqui uma série que eu comentei, que é uma série que eu reproduzi as análises do especial da Folha sobre desigualdade. A cara da desigualdade nos Estados Unidos e na Europa era a população que conseguia, com os seus empregos industriais, terem uma boa vida, né, ou pelo menos uma vida suficiente, em que conseguia ter educação, saúde, moradia, mas que, ao longo desse processo, vai percebendo um empobrecimento em que tem que fazer escolhas muito básicas, né? Assim, escolher entre saúde e educação é uma escolha terrível, escolher entre saúde e moradia é outra escolha terrível. Então, esse grupo que começa a se perceber como perdendo seus empregos, mas não traduzindo para a sua própria vida esse retorno a partir dos preços mais baixos, vai formando coro para todos os movimentos políticos que a gente vem assistindo e vai dizendo o seguinte: olha, esse modelo ele não chega até mim, né? Eu não consigo de alguma forma capturar esses benefícios na minha vida pessoal, na minha vida imediata. Então, esse panorama que vem sendo observado desde 2008, né, no nível individual, e que toma uma escala global e sistêmica a partir tanto da crise da Covid-19 quanto da guerra Ucrânia e Rússia, coloca muito uma necessidade, uma urgência de traduzir para as políticas de comércio internacionais, para as políticas tributárias, a ideia de uma fragmentação econômica, uma fragmentação produtiva, em que o foco seja uma produção mais local, em que o foco seja uma produção que coloque autonomia e independência para os produtores. E aí, quando eu falo autonomia e independência, é lato sensu, né? É pensar em autonomia e independência produtiva que se traduza em política, em instrumentos de política, de alguma forma, né, para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu com a Europa e a Rússia e o fornecimento de gás. Então, essa é o grande pano de fundo que tem sobre as construções dos debates no Fórum Econômico Global, que tem essa leitura macro que é traduzida sobre os painéis que lá estão presentes, né? E já conecto com o que eu falei que ia comentar sobre o Brasil, mas, por exemplo, o manifesto da taxação dos super ricos, porque todo esse debate associado ao empobrecimento da população, ao aumento da desigualdade, à perda de emprego e todas as relações de trabalho que estão absolutamente abaladas e estremecidas e fazem com que a população tenha a percepção de um empobrecimento, né, da classe média, as classes menos favorecidas, se conectam com a ideia da taxação dos bilionários e os manifestos por eles assinados, de que, olha, de alguma forma tem que cuidar de pessoas e de alguma forma a gente tem que fazer uma redistribuição de renda, o que está associado também a pensar quais são as políticas tributárias para as atividades produzidas, né? Então, um grande debate sobre como que você taxa as big techs. Assim, elas são empresas de tecnologia ou a gente taxa pelos produtos e serviços que elas produzem, né? Que é algo que dá para, de alguma forma, tangibilizar um pouco mais e aumentar a receita tributária. Então, você tem essas discussões, né, sobre como a gente torna toda essa percepção, todo esse diagnóstico, toda essa análise, todas essas preocupações em ações. Ok, entendemos tudo isso, mas como que a gente financia isso tudo, né? E aí a gente pode desde conversar sobre políticas de renda mínima, sobre políticas tributárias, sobre leis que ancorem essa ideia dessa fragmentação e aproximação do comércio internacional para mais perto, como a lei do chip do Biden, que a gente já falou aqui também na coluna. E, ao mesmo tempo, assim, uma coisa muito curiosa, né?
ao mesmo tempo que existe essa fragmentação e essa aproximação das nações e do processo produtivo, e como que a gente reduz esse escopo, ao mesmo tempo a gente amplia o escopo das políticas sociais. E a gente entende que políticas sociais elas são desenhadas a partir do reconhecimento da multidisciplinariedade que cada indivíduo carrega em si. E como que isso se traduz na leitura das participações de vários países, inclusive o Brasil, na figura conjunta da representação brasileira através do ministro da Economia e da ministra do Meio Ambiente, Fernando Haddad e Marina Silva, em que você está dizendo o seguinte, olha, pelo menos a sinalização proposta. É claro que, apesar do sentimento mais otimista que caracteriza alguns tomadores de decisão, mas outros também muito com o pé atrás, né? Principalmente pelas dissonâncias, por vezes, encontradas entre falas do presidente e falas do ministro da Economia e expectativas do mercado, mas a ideia do Fernando Haddad com a Marina Silva no Fórum Econômico Mundial representa, de alguma forma, a caracterização de que estamos, de fato, procurando desenvolvimento sustentável, em que responsabilidade fiscal não é desassociada de responsabilidade social, em que o meio ambiente deve conversar com a economia e vice-versa, e a economia deve conversar com o meio ambiente. Então, de alguma forma, esse holofote, essa luz em vários painéis e a representação do Brasil, que obviamente estava sendo muito observado por tudo que aconteceu no ano passado, por tudo que já aconteceu esse ano, essa eleição tão dividida, né, que dividiu o nosso país, quer dizer, a eleição dividiu o nosso país, a eleição representou a divisão existente no nosso país. E pelos episódios recentes, na invasão da Praça dos Três Poderes, né, com especial atenção para o que aconteceu com o STF, então estávamos ali sendo muito vigiados e observados e, apesar da ausência do presidente, né, enfim, questionável em um certo sentido, mas a figura dos dois representa ali uma das principais bandeiras defendidas mais do que uma bandeira defendida, né? Um compromisso e uma tentativa de gestão, uma tentativa de caracterização do governo em que haverá uma associação inequívoca, na verdade, mais do que uma associação, né? Assim, uma construção conjunta entre políticas econômicas e políticas ambientais, políticas econômicas que conversem e sejam construídas através do meio ambiente, políticas ambientais que conversem e sejam construídas através da economia. Então, essa circularidade desejável e que esperamos, obviamente, que seja efetiva. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Assim, é um fórum extremamente importante, sinalizador, de alguma forma diz para a gente um pouco, né, de como é a leitura para o ano que virá. E é um prazer voltar, né, à coluna. Como eu disse, depois das férias eu também não consegui na semana passada. E como dica, eu quero falar de um livro assim espetacular, imperdível. O nome do livro é Elizabeth Finch. Assim, incrível, recomendo muitíssimo e espero que vocês gostem. É isso, pessoal. Uma ótima semana para vocês e até semana que vem. Beijos!